em continuidade ao lançamento do nosso Laboratório da Serenidade, que já está funcionando full time, nós gostaríamos de explicar um pouco sobre como é esse funcionamento e qual é a ideia de assistência. Algumas pessoas não têm nem ideia, ou nunca ouviram falar, ou não têm detalhes sobre os grandes sábios, os benfeitores, os despertos, evoluciólogos, serenões, consciências livres, consciências galaxólogas, consciências puras, que são consciências muito avançadas, que contêm uma evolução e que fazem a construção, a arquitetura e a arquitetura extrafísica de universos, prestando uma assistência, uma mega assistência, que pode chegar a um nível tão grande que seria o nível do cosmos. Mas, não obstante, tem pessoas que ainda têm pouco conhecimento natural sobre essas informações, mas que procuram e querem, de alguma forma, estabelecer ou conquistar um estado de serenidade. É claro que para consciências avançadas, isso já é o predomínio, estão em estado contínuo e pleno de maxi serenidade, sem nenhuma outra interferência, sem ter nenhuma negatividade dentro da sua grande pensenosfera. Normalmente estão mega descoincidentes e conseguem vivenciar a dimensão física, estando na dimensão extrafísica e física, ao mesmo tempo, de forma completamente lúcida. Então, importa que no primeiro modo que nós vamos oferecer, mesmo que a pessoa tenha poucas informações, ela vai conseguir compreender o que é um campo absolutamente sereno e tranquilo, vai conseguir compreender também o que ela tem na sua forma de pensar, de sentir, de atuar, nos seus comportamentos, que podem estar interferindo e gerar desarmonias, desequilíbrios, companhias que, em vez de auxiliar, possam estar atrapalhando. Então, ela vai entender gradativamente que existem níveis de autoconsciência, existem níveis de lucidez que ela pode, se quiser, ir conquistando gradativamente esses níveis até chegar a entender a estrutura da serenidade, compreender o que é o serenismo e que de fato é uma conquista viável, desde que tenhamos constância, priorizemos a evolução, continuemos a nossa autopesquisa, porque sem não nos conhecermos, nós não teremos ideia do que pode interferir. E pouco a pouco, ir fazendo contato, e fazendo rapport com essas consciências que já estão em níveis mais avançados de evolução. Nós temos aqui uma série de itens, mais de 50 itens, para nós podermos trabalhar com vocês nesse sentido. Primeiro seria vocês compreenderem bem como é que eu diferencio um desperto de um evoluciólogo, de um serenão, de uma consciência livre, de uma consciência galaxóloga, de uma consciência pura. Né? O desperto é o estado mais próximo, que podemos então caminhar nesse sentido, procurando alcançar ou conquistar o estado da dispersidade permanente, total, lúcida, quando a pessoa não tem mais nenhuma influência, nenhuma interferência das consciências que estão no nosso entorno, sejam consciências intrafísicas como nós ou consciências extrafísicas. Por quê? Porque a pessoa priorizou de fato, né, a dispersidade, a qualidade de estar desperto, presta interassistência há bastante tempo, considera isso uma prioridade de vida e vem caminhando nesse sentido com a intenção de ser ou de compreender que de fato todos nós renascemos para assistirmos uns aos outros. Embora em determinados momentos sejamos assistidos, em outros estamos assistindo, a interassistência é uma tônica, é uma meta fundamental para que possamos entrar em contato com comunidades extrafísicas avançadas e em contato mais próximo com essas consciências. As pessoas vão estudar e vão compreender o que é um evoluciólogo que já está em nível mais avançado e que pode assistir milhares de consciências que fundamenta a sua forma de atuar numa legislação extrafísica, que denominamos de para-direito ou para-justiça, porque não segue as leis intrafísicas,
não existe uma lei extrafísica com legislação para causa própria. Isso não existe. Ela será sempre maior. Os códigos de lei extrafísica ou da cosmoética não são válidos somente para gaúchos ou para paulistas ou fora do Brasil, para quem quer que seja. São válidos para toda e qualquer consciência que habita o planeta Terra, que habita o cosmos como um todo. Então, elas têm uma visão muito mais ampla e muito maior. Não importa se aquela pessoa é meu amigo ou, entre aspas, meu inimigo. Ele será auxiliado e assistido da mesma forma. Tá? Esta é a lição que evoluciólogos serenões nos ensinam e que consciências livres também nos ensinam. Os serenões já estão fazendo arquitetura de universos pela possibilidade de alcance evolutivo e interassistencial. Uma consciência livre ela já está emancipada. A verdadeira emancipação da consciência é da consciência livre, onde ela não precisa mais retomar, ela não precisa mais renascer. Você vai ter detalhes sobre cada uma dessas consciências, como também vai poder entender que existem algumas que já foram mais além, já patrocinam uma interassistência de um planeta, de uma determinada galáxia. Imagine o que é a interassistência de uma consciência que consegue patrocinar a rigidez, a homeostase, a saúde de todo o holosoma de uma consciência a nível de galáxia. E assim por diante, se aproximando de um estado de consciência de sentimento puro. Então há um crescendo evolutivo, tá? E nós vamos nos aproximando e contatando essas consciências na medida em que trabalhamos para este objetivo. Então nós vamos apresentar a vocês despertos identificados. O que são esses despertos? Que traços fortes eles têm? Nós já identificamos pelo menos 11 traços fortes que são evidenciados por consciências despertas, colegas nossos, conscientes, consciex, tá? Que estão nessa categoria. Então vamos analisar alguns despertos conhecidos. O mesmo nós iremos fazer em relação aos evoluciólogos, aos serenões e adiante. Tá? Iremos apresentar 100 critérios cosmoéticos que nos foram orientados ou, de certa forma, passados por um evoluciólogo que hoje é consciente, chegando, segundo nossas pesquisas, está no intrafísico e é um evoluciólogo. Então, esses princípios têm uma profundidade muito grande na cosmoética. Só ler e refletir sobre eles, nós já expandimos o nosso campo energético e nosso grau, o nosso nível de discernimento amplia muito. Né? Começamos a compreender melhor o que de fato tem valor e o que não tem do ponto de vista evolutivo. Vocês irão aprender também a fazer uma mega síntese. O que é isso? Poder dizer em 3 palavras o que você estudou em um livro, por exemplo. Você ler um livro de 800 páginas e conseguir traduzir isso para um mega PCM. Traduzir por 3 palavras, que é a síntese que você conseguiu alcançar. O que significa que após muitas análises, você fez uma síntese profunda daquele conteúdo e que você certamente não irá esquecer mais. Tá? Então, gradativamente, nós estaremos entrando nesses conhecimentos mais aprofundados e vocês terão à disposição um material didático com textos onde você vai selecionar aquele grau de profundidade que quer alcançar. Então, o texto será escolhido por você e você irá num avanço em termos de técnica, desde as técnicas mais simples, de ordem energéticas, até poder chegar a técnicas mais sofisticadas, quando você vai conseguir expandir o seu mentassoma, ter projeções de mentassoma fora do seu corpo físico, que são aquelas em que conseguimos enxergar em todos os sentidos, num ângulo de 360 graus, e que nós não conseguimos fazer isso de forma nenhuma, dentro do corpo físico ou de psicossoma, e aí você acessará informações preciosas. Às vezes, 1 minuto de informação nós trabalhamos durante muito tempo. Elas têm uma validade muito grande.
Vocês já viram e sabem, e nós abordamos em um outro livro, a possibilidade de ir conhecendo além do cérebro físico. O cérebro físico é importante. Às vezes as pessoas não sabem nem sequer qual é o hemisfério cerebral que está predominando agora. É o direito? É o esquerdo? Quais são os meus potenciais? Eu sei, de fato, utilizar bem e ter ótimos resultados, não só de memória, como também de conhecimento, de outras informações a nosso respeito em relação ao cérebro. Há pessoas que sequer usam o cérebro encefálico, ainda usam o cérebro abdominal, porque se deixam predominar pelas emoções, pelos desequilíbrios nesse sentido. Então você pode avançar muito mais, aprendendo a descoincidir por meio de técnicas o seu paracérebro, o cérebro extrafísico, onde estão todas as informações a seu respeito. A sua história consciencial está lá. Costumamos dizer o nosso para-DNA, porque nesse contexto a genética, por mais importante que seja, e hoje já tem trabalhos aí muito importantes nessa área, se torna pequena diante do para-DNA ou da paragenética. Toda a sua história consciencial está gravada nesse tipo de para-DNA, de paragênio, e é possível de ser acessada, de você ter uma holobiografia na sua mão para entender por que para hoje, para mim, é tão difícil, por exemplo, eu respeitar alguém ou eu conseguir conviver com alguém que é completamente diferente de mim, ou por que eu ainda sinto necessidade de justificar as minhas ações, de querer determinar a vida dos outros, ou tenho alguma dificuldade de convívio. Aprofundando nessa pesquisa, na sua biografia de tantas vidas, ou chegando numa biblioteca que é sua mesma, onde você vai pegar livros que você próprio escreveu, porque vivenciou naquelas inúmeras séries de vidas existenciais, vai poder se conhecer muito melhor e descobrir traços que estão presos, às vezes, na raiz do temperamento, que pode ser muito antiga, mas que você hoje ainda não conseguiu identificar e trabalhar. Uma das formas de evoluirmos e acelerarmos essa evolução, e que pensamos que o Laboratório da Serenidade irá auxiliar nesse sentido, porque você, quanto mais fizer, mais trabalhar, mais sereno ficará e terá experiências mais ricas, poderá estudar e entrar em traços pesados, traços fardos que você ainda não consegue, mas vai tirar essa conotação de dificuldade de lidar com erros, ou com traumas, ou fissuras, ou cicatrizes do passado, e poder trabalhar com isso de uma forma bem tranquila, benéfica, modificando traços. Existem metodologias, existem técnicas para isso. Hoje nós temos mais de 300 técnicas escritas e que podem auxiliar, que estarão também disponíveis nesse laboratório, onde a pessoa poderá selecionar aquela que tenha mais a ver consigo ou com a sua dificuldade. Então será como se ela estivesse trabalhando no laboratório da serenidade individualizado para ela, de acordo exatamente com a sua dificuldade pessoal, com o nível de evolução que já conquistou. Então ele está totalmente organizado nesse sentido. Deixamos aqui o convite para vocês, tá, para trabalharem com isso e buscarem realizar esforços para entender a estrutura da serenidade. A real felicidade reside nisso. Nenhum de nós nasceu para sofrer. É um engano. Apesar de tudo que nós estamos vendo aí, em termos de corrupção, de sociedade e tudo mais, podemos sobrepairar isso aprendendo a sofrer menos, sermos felizes, mais lúcidos, mais éticos e podermos assistir uns aos outros. A grande família de seres vivos está toda interconectada. Precisamos aprender também a conviver com nossos compassageiros evolutivos de qualquer reino ou domínio que eles sejam. As plantas, os animais, colegas e compassageiros de evolução. Todos nós podemos estar unidos num grande abraço fraterno, onde aquele que sabe mais, que assiste mais, assistirá aquele que ainda está precisando de mais assistência.